No tema de hoje, desejo que você, meu querido irmão e minha querida irmã, reflitam por um instante e se perguntem: em algum momento, você de fato sentiu a presença do Espírito Santo ao seu lado? Aquela sensação de paz profunda, de um toque sobrenatural que transforma o seu coração. Se você ainda não experimentou esse tipo de encontro, você deve estar se perguntando: como posso atrair o Espírito Santo para a minha vida? Você sabia que há formas simples, mas impactantes, de abrir espaço para a presença dele em sua vida? O segredo está em ações que muitas vezes não são visíveis aos olhos humanos, mas que são extremamente poderosas no mundo espiritual. A boa notícia é que o Espírito Santo deseja se revelar a cada um de nós, mas a forma como buscamos e nos entregamos a ele pode fazer toda a diferença. E se eu te dissesse que a chave para atrair o Espírito Santo não está apenas nas palavras que você diz, mas nas atitudes sinceras do seu coração, está na sua disposição de buscar e se entregar verdadeiramente a ele. O Espírito Santo não é algo distante ou inalcançável. Ele quer estar perto de você, guiando seus passos, trazendo paz para o seu coração e te capacitando para viver uma vida vitoriosa. Porém, muitos cristãos vivem buscando respostas, cura e direção, mas se esquecem de que o próprio Espírito Santo já está disponível para transformar a vida deles. Tudo começa no momento que permitimos que ele tome o controle de nossa jornada. Ao longo dos próximos minutos, vamos descobrir o que realmente atrai o Espírito Santo. Vamos explorar as atitudes e posturas que tornam o nosso coração um lugar onde ele deseja habitar. Você sabia que a Bíblia nos ensina sobre essa relação de proximidade com o Espírito Santo? Vamos falar sobre como você pode ser mais sensível à sua voz e se alinhar à sua direção. Não importa onde você esteja em sua caminhada com Deus, o Espírito Santo quer se fazer presente, e esse vídeo pode ser o começo de uma nova experiência para você. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque ao final deste vídeo, você estará mais preparado para viver em constante comunhão com o Espírito Santo. Prepare-se para ser transformado pela revelação divina que Deus tem para você neste momento. Tenho certeza de que, ao aplicarmos esses princípios, a sua vida nunca mais será a mesma. Antes de começarmos, quero te convidar a demonstrar sua fé e desejo de atrair a presença do Espírito Santo para a sua vida agora mesmo. Escreva: "Venha Espírito Santo" nos comentários, como um sinal de entrega e fé. E se você acredita que essa mensagem pode alcançar mais pessoas que precisam do toque dele, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois sua inscrição nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, especialmente para aqueles que não têm uma igreja por perto. Ao se inscrever e interagir com o vídeo, você também estará permitindo que mais vidas sejam tocadas por essa mensagem e que o reino de Deus se expanda de uma maneira que talvez você não imagine. Lembre-se, sua participação aqui não é só uma forma de apoiar o nosso trabalho, mas também de estar mais próximo daquilo que Deus tem preparado para a sua vida: o Espírito Santo e a obediência. A Bíblia nos ensina que, para atrair o Espírito Santo, a primeira atitude essencial é a obediência. E, antes que você pense que isso é algo simples, é importante entender o que realmente significa obedecer a Deus de coração. A obediência não se trata apenas de seguir regras ou mandamentos, mas de um alinhamento genuíno com a vontade de Deus. Quando decidimos viver segundo os seus princípios, atraímos a presença dele de uma forma profunda e transformadora. Em Atos 5:32, encontramos uma declaração poderosa de Pedro e os apóstolos: "E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem." Este versículo deixa claro que o Espírito Santo se manifesta de maneira especial na vida daqueles que escolhem obedecer ao Senhor. O poder do Espírito não é algo que pode ser manipulado ou controlado, mas é uma resposta direta à nossa disposição em viver conforme a vontade de Deus. Parece simples, certo? Mas na prática,
A obediência exige entrega. Exige que a nossa vontade seja submissa à de Deus. E muitas vezes, a nossa carne resiste àquilo que o Senhor nos pede, principalmente quando aquilo desafia os nossos desejos e sonhos pessoais. No entanto, é exatamente nesse momento de entrega que o Espírito Santo se torna mais real e ativo em nossa vida. Ele não se move apenas quando estamos confortáveis. Ele se move quando decidimos obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil ou desafiador. Lembra de Abraão, o patriarca da fé? Em Gênesis 12, Deus o chamou para deixar sua terra, sua família e seguir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão não sabia exatamente o que o aguardava, mas ele obedeceu à voz de Deus sem questionar. A obediência de Abraão o levou a uma relação profunda com Deus. E o Espírito Santo, ainda que de forma diferente naquela época, era parte da caminhada de fé que ele trilhou. A obediência foi a chave para que Deus revelasse mais de sua vontade para a vida dele. Mas a obediência não é apenas um ato isolado. Ela é algo que deve se refletir em todos os aspectos da nossa vida diária. Quando obedecemos aos princípios bíblicos, não estamos apenas cumprindo regras, estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie, nos transforme e nos use de maneiras poderosas para o seu reino. Esse tipo de obediência nos aproxima dele e nos capacita a ser usados para coisas grandes e maravilhosas. Ao obedecer a Deus, você está abrindo as portas do seu coração para que o Espírito Santo se manifeste de maneira mais profunda. O segredo é entender que não há lugar melhor para ele habitar do que um coração que está disposto a se submeter à vontade de Deus. Agora, eu te convido a refletir. Há alguma área da sua vida onde você tem resistido à obediência? Alguma decisão que você sabe que precisa tomar, mas que está deixando de lado por medo ou insegurança? O Espírito Santo deseja te ajudar a dar esse passo. Ele não quer que você viva em uma luta constante, mas que viva em paz, guiado pelo seu poder. No próximo bloco, vamos ver como a oração constante é outra chave fundamental para atrair o Espírito Santo. O poder da oração constante, sim. A obediência é a primeira chave para atrair o Espírito Santo. A oração constante é, sem dúvida, a segunda. A oração é a linguagem que Deus estabeleceu para que nos conectássemos diretamente com Ele. Mas não se engane. Oração não é apenas um momento formal de pedir coisas a Deus. A oração verdadeira é um diálogo constante com o Pai, onde expressamos nossa adoração, nossa gratidão e também nossas necessidades. É por meio da oração que abrimos nossos corações para o mover do Espírito Santo. Em Lucas 11:13, Jesus diz: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes se pedirem. Esta passagem revela um princípio poderoso. A oração sincera, e mais especificamente o pedido pelo Espírito Santo, é uma das formas mais diretas de atraí-lo para a nossa vida. O Espírito Santo, que é o maior presente de Deus para nós, não é algo que podemos simplesmente adquirir ou controlar. Ele é dado àqueles que oram e buscam sinceramente sua presença. A oração constante nos coloca na posição de humildade e dependência de Deus. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, sem ti não sou nada. E é nesse lugar de rendição que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Não se trata apenas de um pedido pontual em momentos de crise, mas de uma vida de oração contínua, onde buscamos a presença de Deus em cada decisão, em cada passo que damos. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 5:17 a orar sem cessar. Isso significa viver com o coração constantemente voltado para Deus em todas as situações, sejam elas grandes ou pequenas. O próprio Jesus nos deu o exemplo de uma vida de oração constante. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para lugares solitários para orar. No jardim do Getsêmani, Jesus orou intensamente antes de enfrentar a cruz. O Espírito Santo, que o fortalecia em sua missão, estava sempre presente em momentos de oração.
E através de sua oração constante, ele se alinhava com a vontade do Pai, buscando força e sabedoria para cumprir seu propósito. Nós também, em nossa caminhada diária, precisamos seguir esse exemplo. Quando a vida se torna agitada e os desafios surgem, é fácil perdermos a prática da oração constante. Mas ao nos afastarmos da oração, também nos afastamos da sensibilidade ao Espírito Santo. A oração nos mantém conectados à fonte divina. Ela é o combustível espiritual que nos permite viver em sintonia com a vontade de Deus e receber constantemente o direcionamento e a sabedoria do Espírito Santo. Eu sei que, para muitos, a oração pode parecer um desafio. Às vezes, a correria do dia a dia e as dificuldades da vida nos fazem sentir que não temos tempo para nos dedicar a essa prática. Mas eu quero te encorajar a mudar isso. Comece com pequenos momentos, talvez ao acordar, antes das refeições ou ao se deitar. Você vai ver que, com o tempo, esses momentos vão se multiplicar e você começará a experimentar a presença do Espírito Santo de uma maneira mais profunda. A oração não precisa ser longa ou complexa. Ela precisa ser sincera e contínua. Você já parou para refletir sobre o quanto sua vida de oração pode impactar sua relação com o Espírito Santo? Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas nos colocando em uma posição de receptividade. O Espírito Santo se move poderosamente naqueles que, por meio da oração, buscam sua presença e direção. Não há lugar melhor para estar do que na constante busca pela presença de Deus. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Comprometa-se a orar mais profundamente. Pergunte ao Senhor: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Faça dessa oração o centro de sua vida diária e veja como a presença do Espírito Santo vai começar a se manifestar de maneira nova em sua jornada de fé. No próximo bloco, vamos explorar como a adoração é outro elemento vital para atrair o Espírito Santo. Prepare-se para entender como a nossa atitude de adoração pode abrir portas para a manifestação divina. O poder da adoração verdadeira. Quando falamos sobre como atrair o Espírito Santo para nossas vidas, é essencial entendermos o poder da adoração verdadeira. A adoração não é apenas um momento de cânticos ou rituais. Ela vai muito além de um simples louvor ou culto. A verdadeira adoração é uma expressão genuína de reverência e amor a Deus, que flui do coração e não de uma obrigação religiosa. Em João 4:24, Jesus afirma: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo é fundamental para entendermos a profundidade da adoração verdadeira. Para que o Espírito Santo se mova de maneira poderosa em nossa vida, precisamos adorar a Deus de forma sincera e verdadeira. A adoração não acontece apenas com os lábios, mas com o coração. E é justamente através de uma adoração sincera que atraímos a presença do Espírito Santo, pois ele habita em meio aos louvores dos seus filhos. A Bíblia nos ensina que quando adoramos a Deus, o Espírito Santo se aproxima e enche o ambiente com sua presença. No livro de Atos, por exemplo, vemos que os discípulos estavam reunidos em oração e adoração, e foi nesse ambiente de louvor que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Atos 2:1-4. A adoração, portanto, não é apenas uma maneira de exaltar o nome de Deus, mas também é um canal que nos conecta diretamente à sua presença. A verdadeira adoração é um ato de rendição. Quando adoramos a Deus, não estamos apenas buscando o que Ele pode fazer por nós, mas principalmente reconhecendo sua soberania e majestade. Ao adorar, deixamos de lado nosso ego, nossos desejos pessoais, e nos colocamos em uma posição de humildade diante dele. O Espírito Santo se move em corações humildes e contritos. É como se nossa adoração abrisse uma janela para a manifestação do céu na terra. Lembre-se do exemplo de Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. A razão pela qual Davi foi tão íntimo de Deus não estava em suas conquistas ou sua força militar,
mas no fato de que ele adorava a Deus com todo o seu coração. Davi dançou diante da Arca da Aliança, expressando sua alegria e reverência ao Senhor. 2 Samuel 6,14. Sua adoração genuína e desinteressada atraiu a presença de Deus de maneira sobrenatural. Quando você adora, não apenas canta, mas abre o seu coração para que o Espírito Santo se mova. Muitas vezes, nossa adoração pode começar com palavras ou cânticos, mas deve se transformar em uma rendição profunda, onde colocamos nossa vontade, nossas ansiedades e até nossas falhas nas mãos de Deus. O Espírito Santo encontra morada em um coração que o adora em espírito e em verdade, sem máscaras, sem pretensão, mas com um desejo sincero de estar mais perto dele. É por isso que em momentos de louvor, quando somos sensíveis ao Espírito, podemos sentir sua presença de maneira mais tangível. Muitos de nós já experimentamos momentos de adoração, onde, de repente, sentimos uma paz inexplicável ou uma força renovada. Isso acontece porque o Espírito Santo se manifesta quando o adoramos de todo o coração. Ele se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade. Eu te convido a refletir. Como tem sido a sua vida de adoração? Você tem dedicado tempo para adorar a Deus não apenas com suas palavras, mas com a sua vida? A adoração verdadeira não é limitada aos momentos de música ou cultos. Ela deve se estender por todo o nosso cotidiano. O modo como tratamos os outros, como vivemos e como tomamos nossas decisões, tudo isso reflete nossa adoração a Deus. A verdadeira adoração abre as portas para uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Se você deseja atrair a presença dele, comece adorando não apenas no templo, mas em sua casa, no seu trabalho, em todos os momentos da sua vida. O Espírito Santo habita no meio da adoração, e quanto mais o buscamos, mais ele se revela. No próximo bloco, vamos falar sobre o perdão e a purificação como condições essenciais para atrair o Espírito Santo. Prepare-se para entender como a falta de perdão pode bloquear essa comunhão tão necessária com Deus. O perdão e a purificação como chaves para atrair o Espírito Santo. Se queremos atrair o Espírito Santo para nossas vidas, precisamos entender a importância do perdão e da purificação. Não há nada que bloqueie mais a presença de Deus do que o pecado não resolvido e o rancor guardado no coração. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos ensina que o perdão é uma condição essencial para que nossa comunhão com Deus seja restaurada e para que o Espírito Santo habite em nós de forma plena. Em Mateus 6:14 e 15, Jesus nos diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Estas palavras são claras. O perdão não é uma opção, mas uma necessidade. O perdão desbloqueia nossa vida espiritual, permitindo que a presença de Deus flua livremente em nós. Quando nos recusamos a perdoar, bloqueamos não só a nossa relação com os outros, mas também nossa relação com Deus. O Espírito Santo, em sua pureza e santidade, não pode habitar em um coração cheio de amargura e ódio. O pecado e o rancor criam uma barreira entre nós e a presença de Deus. Se estamos guardando ressentimentos, ódio ou mesmo falta de perdão, isso impede o Espírito Santo de se mover livremente em nossas vidas. O ato de perdoar é, portanto, uma forma de purificação, de limpar nosso coração para que o Espírito de Deus possa habitar em nós de maneira plena. Lá em 1 João 1:9, somos lembrados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus nos purifica, mas também precisamos fazer a nossa parte, perdoando aqueles que nos ofenderam. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando os outros da dívida que têm conosco, mas também nos libertando do peso do rancor e da dor que nos impede de crescer espiritualmente. O perdão é um ato de liberdade. Agora, você pode estar pensando:
Mas, Rafa, como perdoar alguém que me magoou tanto? Eu sei que o perdão pode ser um processo difícil, especialmente quando a dor é profunda. Contudo, é importante lembrar que o perdão não significa que você precisa minimizar a ofensa ou até mesmo manter um relacionamento com a pessoa que te feriu. O perdão é um ato de libertação para o seu coração. Quando você perdoa, não está dizendo que a pessoa está certa ou que a dor não aconteceu. Você está apenas entregando essa dívida a Deus e dizendo: Senhor, eu confio em Ti para tratar essa situação. Eu libero o peso do meu coração. Quando perdoamos, o Espírito Santo pode agir em nossas vidas de maneira poderosa. A purificação do coração através do perdão é um passo fundamental para atrair a presença de Deus. Quando removemos as pedras que bloqueiam o fluir do Espírito, criamos um ambiente propício para o seu mover. Além disso, a Bíblia também nos chama a buscar uma vida de pureza. Em 2 Coríntios 7:1, Paulo escreve: Amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O processo de purificação é contínuo. Não é algo que acontece de uma vez por todas, mas algo que devemos buscar constantemente. Vivemos em um mundo onde o pecado está ao nosso redor, e é por isso que precisamos nos purificar diariamente, através da oração, da confissão e do arrependimento. Quando fazemos isso, abrimos mais espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas. O Espírito Santo deseja nos transformar, nos purificar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas para que isso aconteça, devemos estar dispostos a nos livrar da impureza que reside em nossos corações. A purificação é um processo doloroso, mas essencial, para que possamos caminhar em santidade diante de Deus e estar em sintonia com o seu Espírito. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense: há algo que você precisa perdoar? Alguma pessoa que você precisa liberar? Alguma área da sua vida onde você precisa de purificação? O Espírito Santo está pronto para agir em você, mas é necessário abrir o seu coração, perdoar e buscar a purificação, para que a sua presença flua livremente. No próximo bloco, vamos explorar como a humildade é uma virtude indispensável para atrair a presença do Espírito Santo. Prepare-se para entender como a humildade nos coloca na posição certa para que o Espírito de Deus se manifeste em nós. A humildade como chave para atrair o Espírito Santo. À medida que buscamos atrair o Espírito Santo para nossas vidas, é fundamental compreender a importância da humildade. Em todas as Escrituras, vemos como Deus valoriza corações humildes, pois Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Tiago 4:6, a palavra de Deus nos ensina: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o que significa ser humilde diante de Deus? Como essa atitude pode abrir as portas da presença do Espírito Santo em nossa vida? Adão diz: humildade é uma disposição do coração que reconhece nossa total dependência de Deus. Não é sobre nos humilharmos de forma forçada ou falsa, mas sobre um entendimento profundo de nossa fragilidade e a certeza de que sem Deus, nada podemos fazer. Em Mateus 5:3, Jesus nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando somos pobres de espírito, reconhecemos nossa incapacidade de alcançar a santidade por nossos próprios esforços e, por isso, buscamos a ajuda divina. Esse é o ponto de partida para a presença do Espírito Santo. Saber que precisamos dele, totalmente dependentes da sua graça. Mas a humildade não é apenas uma atitude interna. Ela se reflete em nossas ações e em como tratamos os outros. Quando somos humildes, estamos dispostos a servir aos outros, a colocar suas necessidades acima das nossas e a reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou superioridade. Jesus nos deu o exemplo perfeito de humildade quando se fez servo de todos, mesmo sendo o Filho de Deus. Em Filipenses 2:6-8,
Paulo nos fala sobre a humildade de Cristo, que não considerou ser igual a Deus algo a que se devesse apegar. Antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Se o próprio Cristo, sendo Deus, se humilhou, quanto mais nós devemos viver com humildade. O Espírito Santo não habita em corações cheios de orgulho, que buscam a glória própria. Em 1 Pedro 5:5-6, lemos: do mesmo modo, vós, jovens, sede submissos aos anciãos, e todos, sujeitos uns aos outros, vestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele promete nos exaltar. Quando reconhecemos nossa dependência dEle, Ele nos eleva em sua graça. A humildade, portanto, não é fraqueza, mas uma chave poderosa que abre o acesso à presença de Deus. Um coração humilde é aquele que não se importa com os aplausos humanos, mas com a aprovação divina. Muitas vezes, buscamos reconhecimento em nossos ministérios, em nossas ações. Mas a verdadeira humildade não se preocupa com isso. A humildade se alegra em servir, em fazer a vontade de Deus, sem se importar com o reconhecimento público. Quando fazemos isso, o Espírito Santo pode operar de maneira sobrenatural em nossas vidas, porque Ele vê em nós um coração disposto a se submeter à sua vontade e a servir aos outros com amor. A Bíblia também nos mostra como Deus usa corações humildes para realizar grandes coisas. Moisés, por exemplo, foi considerado o homem mais humilde da terra, Números 12:3. E foi através da humildade dele que Deus realizou uma das maiores libertações da história de Israel. Davi, apesar de ser ungido rei, permaneceu humildemente servindo a Saul, mostrando que a grandeza de um líder está em sua disposição para servir aos outros e a Deus com um coração puro. Mas a humildade também exige que reconheçamos nossas falhas e fraquezas diante de Deus. Humilhar-se não é apenas uma atitude externa, mas uma postura interna de quebrantamento. Em Salmo 51:17, Davi, em seu arrependimento, declara: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O quebrantamento é um sinal de humildade verdadeira. Quando nos colocamos diante de Deus com um coração arrependido e contrito, Ele se agrada de nossa postura, e o Espírito Santo pode agir em nossa vida de maneira transformadora. Portanto, a humildade é essencial para atrair o Espírito Santo. Quando nos humilhamos diante de Deus, quando reconhecemos nossa total dependência dEle, e quando servimos aos outros com amor genuíno, o Espírito Santo se derrama sobre nós. Ele habita nos corações humildes, e é através da humildade que somos preparados para receber suas bênçãos e sermos usados poderosamente para a glória de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre o jejum e a oração como práticas espirituais que preparam o coração para a vinda do Espírito Santo. Prepare-se para entender como esses dois elementos podem aumentar ainda mais sua sensibilidade à presença do Espírito em sua vida. O jejum e a oração como práticas espirituais para atrair o Espírito Santo. O jejum e a oração são práticas espirituais poderosas que abrem as portas para a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não são apenas formas de buscar respostas ou bênçãos, mas ferramentas para nos aproximarmos de Deus e prepararmos nossos corações para receber sua presença. Em Mateus 6:16-18, Jesus nos ensina que o jejum não deve ser feito para mostrar aos outros, mas como um sacrifício pessoal, com o foco em Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, mas ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O jejum é um momento de renúncia e dedicação, onde abrimos espaço para que o Espírito Santo nos toque profundamente, ajudando-nos a focar em Deus e não nas distrações do mundo.
A abstinência de alimentos ou de outras coisas nos permite reorientar nossos corações, diminuindo a força da carne e aumentando nossa sensibilidade ao Espírito. Junto ao jejum, a oração é outro meio essencial para atrair o Espírito Santo. A oração é a nossa comunicação direta com Deus, onde expressamos nossos sentimentos, necessidades e desejos, mas também ouvimos sua voz. Em Lucas 11, 9 e 13, Jesus diz: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A oração sincera, feita com o coração aberto, atrai a presença do Espírito Santo, pois ele é nosso consolador e intercessor. Ao orarmos, nos conectamos com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua vontade. No entanto, o jejum e a oração devem andar juntos. Em Mateus 17, 21, Jesus nos ensina que certos desafios espirituais só podem ser vencidos através de oração e jejum. Esses dois elementos nos preparam para experimentar a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Eles não são rituais vazios, mas práticas que nos permitem entrar em um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Essas práticas também purificam nosso coração. Durante o jejum e a oração, Deus trabalha em nós, nos limpando de nossas impurezas e nos fortalecendo. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas, nos orientando para uma caminhada mais próxima de sua verdade. Em Joel 2, 12 e 13, Deus diz: Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. O arrependimento e a busca sincera por Deus durante esses momentos abrem as portas para um encontro profundo com o Espírito Santo. Em Atos 13, 2, 3, vemos a igreja primitiva jejuando e orando antes de tomar decisões importantes. O Espírito Santo se revelou ali, guiando a igreja para a missão de Barnabé e Saulo. Isso mostra que o jejum e a oração não são apenas momentos de busca, mas também de discernimento. Quando nos dedicamos a essas práticas, nos tornamos mais atentos à direção do Espírito Santo, preparados para ser usados por Ele de maneira poderosa. Portanto, jejuar e orar não são apenas atos religiosos, mas meios para nos tornarmos mais sensíveis à presença de Deus. Eles nos ajudam a purificar nossos corações, a fortalecer nossa comunhão com Deus e a abrir caminho para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Quando praticamos o jejum e a oração com sinceridade, preparamos nossos corações para experimentar a presença transformadora do Espírito. No próximo bloco, vamos explorar como a adoração e o louvor se conectam diretamente com a atração do Espírito Santo. Prepare-se para entender como essas práticas podem trazer uma experiência mais profunda da presença de Deus. A adoração e o louvor, como caminhos para atrair o Espírito Santo. A adoração e o louvor são práticas fundamentais para nos conectarmos com Deus e atrair a presença do Espírito Santo. Não se tratam apenas de expressões de gratidão, mas de abrir nosso coração para o agir de Deus em nossas vidas. Em João 4:24, Jesus nos ensina que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. Isso significa que não importa o ritual externo, mas a sinceridade do nosso coração. Quando adoramos de maneira genuína, o Espírito Santo se manifesta em nós, nos renovando e nos capacitando. O louvor, por sua vez, é uma maneira de expressar nossa gratidão por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Em Salmos 104, somos chamados a entrar em seus átrios com louvor, pois o louvor abre a porta para a presença de Deus. A Bíblia também nos ensina que, mesmo nas dificuldades, o louvor pode ser uma arma poderosa contra o inimigo, como vimos com Paulo e Silas em Atos 16, 25, 26. Quando louvamos e adoramos, não apenas declaramos a grandeza de Deus, mas nos alinhamos com sua vontade. Em Efésios 5, 18, 19, Paulo fala sobre como o louvor nos preenche com o Espírito Santo, ajudando-nos a viver conforme a vontade de Deus. A verdadeira adoração cria um ambiente no qual o Espírito Santo pode agir poderosamente, trazendo direção, paz
e transformação. A adoração e o louvor também nos ajudam a manter o foco em Deus, nos afastando das distrações do mundo. Eles purificam nosso coração e nos tornam mais sensíveis à voz do Espírito. Em Colossenses 3,16, Paulo nos orienta a cantar com gratidão no coração, porque isso nos aproxima ainda mais de Deus e nos capacita a seguir seu propósito. Portanto, ao adorarmos e louvarmos com sinceridade, convidamos o Espírito Santo a transformar nossa vida. Essas práticas não são apenas momentos de celebração, mas meios poderosos para atrair a presença de Deus e nos capacitar para viver em seu poder. No próximo bloco, vamos abordar o dom de línguas e como ele pode aprofundar nossa experiência com o Espírito Santo. Fique atento, pois isso pode transformar a sua caminhada espiritual. O fruto do Espírito e sua relação com a presença do Espírito Santo. O fruto do Espírito é um dos maiores sinais de que estamos permitindo que o Espírito Santo habite em nossas vidas e nos transforme. Quando falamos sobre atrair o Espírito Santo, não podemos ignorar a importância do caráter que ele deseja desenvolver em nós. O fruto do Espírito é a evidência visível de sua presença em nossas vidas, e ele se manifesta através de ações, atitudes e virtudes que glorificam a Deus e refletem o caráter de Cristo. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo descreve as manifestações do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Cada um desses frutos é uma qualidade divina que, ao ser cultivada, atrai ainda mais a presença de Deus para nossas vidas. Quando buscamos viver de acordo com essas virtudes, o Espírito Santo se torna mais presente em nosso dia a dia, nos conduzindo em direção à perfeição que Cristo deseja para nós. O amor é o primeiro fruto citado por Paulo, e não é por acaso. O amor é a base de tudo no cristianismo. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 e 39. O amor é a principal característica do Espírito Santo. E quando permitimos que o Espírito Santo nos encha de seu amor, atraímos ainda mais sua presença em nossas vidas. O amor incondicional que ele nos dá nos capacita a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, o que só pode ser possível com a ajuda do Espírito. A paz também é um fruto essencial. Em Filipenses 4:7, Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que o Espírito Santo nos dá não é como a paz que o mundo oferece. Ela é uma paz duradoura, que permanece em meio às tempestades da vida. Quando buscamos a paz que vem do Espírito, nossa vida se torna um reflexo de tranquilidade e harmonia, atraindo ainda mais a presença de Deus. A paciência, longanimidade, é outra característica fundamental do fruto do Espírito. Em uma sociedade que busca resultados imediatos, a paciência é uma virtude difícil de se cultivar, mas ela é essencial para viver em harmonia com Deus. Ela nos permite esperar o tempo certo de Deus e confiar em seu plano. A paciência também nos permite suportar as provações com alegria, sabendo que o Espírito Santo está conosco. Além disso, a bondade e a benignidade são frutos que demonstram o caráter de Cristo em nós. Esses frutos nos impulsionam a ser amáveis e generosos, ajudando o próximo sem esperar nada em troca. A bondade reflete a natureza de Deus, que é bom e perfeito, e o Espírito Santo deseja que essa bondade seja evidente em nossas atitudes cotidianas. Quando somos bondosos e benignos, refletimos o caráter de Deus ao mundo, atraindo sua presença. Outro fruto importante é a fidelidade. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo afirma que, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo.
A fidelidade é uma característica que nos permite permanecer firmes nos compromissos com Deus e com os outros. Quando somos fiéis, demonstramos que a presença de Deus em nossa vida é real e constante. A mansidão e o domínio próprio também são aspectos importantes do fruto do Espírito. A mansidão não significa fraqueza, mas sim a capacidade de controlar nossas emoções, de não agir com raiva ou vingança, mas com humildade e calma. O domínio próprio é essencial para viver segundo a vontade de Deus, resistindo às tentações e vivendo uma vida de pureza. O Espírito Santo nos capacita a viver essas virtudes, atraindo mais de sua presença para nós. Cada um desses frutos é uma manifestação clara de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. E à medida que nos dedicamos a cultivar esses frutos, nos tornamos mais sensíveis à sua presença e mais aptos a recebê-lo em nossa vida. O fruto do Espírito não é algo que podemos produzir por nós mesmos. Ele é o resultado da ação do Espírito Santo em nós, à medida que nos entregamos à sua obra transformadora. Em João 15:5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo nos lembra que, sem a dependência do Espírito Santo, não podemos produzir o fruto que Deus deseja. Devemos permanecer em Cristo e deixar que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a viver segundo sua vontade. Portanto, quando buscamos atrair o Espírito Santo para nossas vidas, é fundamental que estejamos dispostos a permitir que ele nos transforme. Ao cultivarmos o fruto do Espírito, estamos criando um ambiente no qual o Espírito pode habitar, trabalhando em nós e através de nós. A presença do Espírito Santo não é apenas algo que buscamos em momentos de crise, mas algo que deve ser constante em nossas vidas, refletido por meio do amor, da paz, da paciência e de todas as virtudes que Ele deseja nos conceder. No próximo bloco, vamos concluir nosso estudo com uma reflexão sobre a importância de viver uma vida cheia do Espírito Santo e como essa experiência pode transformar completamente a nossa caminhada cristã. Parabéns! Você chegou ao final deste estudo profundo sobre como atrair a presença do Espírito Santo para a sua vida. Poucas pessoas têm a dedicação e o amor pela palavra que você demonstrou ao acompanhar este vídeo até aqui. Isso é algo muito especial, e eu quero que saiba que, ao buscar mais de Deus, você está se aproximando daquilo que o Senhor preparou para você, e o Espírito Santo está se derramando abundantemente sobre a sua vida. O que discutimos até agora foi uma jornada poderosa. Passamos por questões fundamentais que nos ensinam a viver de maneira que atraímos o Espírito Santo para nosso cotidiano. Desde o arrependimento e a oração, até a importância da adoração, do louvor, do fruto do Espírito e do dom de línguas. Tudo isso é um caminho que nos conduz à plenitude do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, o nosso Mestre e, acima de tudo, a presença que nos capacita para viver uma vida abundante em Cristo. Mas antes de terminar, quero fazer um convite especial. O que você fará com o que aprendeu hoje? A presença do Espírito Santo está ao seu alcance, mas é preciso fazer a sua parte. Buscar, clamar, adorar e, principalmente, viver conforme os frutos do Espírito. A transformação começa com decisões diárias, atitudes sinceras e corações dispostos a se render completamente ao Senhor. Você está pronto para essa transformação? Agora, eu quero convidá-lo a refletir profundamente sobre o impacto desse estudo em sua vida. Se este conteúdo tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falar com você ao longo deste vídeo, deixe um comentário dizendo: Eu quero mais do Espírito Santo. Isso não é apenas uma frase para o vídeo. É uma confissão pública de fé, um compromisso de buscar mais do Senhor. E ao fazer isso, você declara a sua fé em ação. Se este vídeo impactou sua vida de forma poderosa, eu também peço,
Que você compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Compartilhar é um ato de evangelismo. Ao fazer isso, você não apenas abençoa outras pessoas com a palavra que recebeu, mas também espalha a presença de Deus, ajudando outros a atrair o Espírito Santo para suas vidas. Cada vida que é tocada por essa mensagem é um fruto que nasce da semente que você semeia hoje. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade de fé que busca crescer mais e mais em Cristo. E isso só será bênção para a sua vida. Se inscrever é como fazer parte de um corpo que deseja caminhar junto, apoiar uns aos outros e aprender a cada dia. Não deixe de se inscrever. Isso vai garantir que você nunca perca mais nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Lembre-se, não estar inscrito é perder uma chance de crescer espiritualmente com a comunidade. Estar inscrito é ter um propósito renovado. Agora, mais do que nunca, nosso compromisso com o Senhor precisa ser sólido. Ao clicar em gostei e comentar, você está declarando seu compromisso com a palavra e com a obra do Espírito Santo. Cada ação sua aqui é uma forma de engajamento com a verdade de Deus. E lembre-se, ao fazer isso, você está ajudando mais e mais pessoas a terem acesso ao Evangelho. Por fim, antes de terminar, quero pedir que você reserve um momento de silêncio e reflexão. Coloque uma música suave em seu coração e dedique alguns minutos em oração. Agradeça a Deus por sua presença e por tudo o que Ele está fazendo em sua vida. Coloque diante dele todos os seus pedidos, desejos e esperanças. Deixe o Espírito Santo continuar a obra que ele começou em você. Eu oro para que sua vida seja completamente transformada pela presença de Deus e que você continue a atrair o Espírito Santo para cada área de sua vida. Que ele seja sempre sua direção, conforto e poder. Glória a Deus pela sua vida e por sua busca constante por mais de sua presença. Deixe nos comentários a frase "Paz em Cristo" ou "Glória ao Pai" para selar o seu compromisso com este estudo. Que o Espírito Santo continue guiando você a cada passo.